Em segundo lugar, o prejuízo da mentira. E primeiro nós falamos sobre a pessoa que sofre com a mentira contra si. Agora, o que acontecerá ao mentiroso? Esse é o segundo ponto. O mentiroso sofrerá punição nesta vida e na eternidade. Vamos ler o versículo 3 e o 4, ou 3 e o 4. Leamos. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de Zimri. Vou ler aqui na tradução, linguagem de hoje. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que Ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. É uma flecha incendiária. Diz que Deus vai tirar uma flecha contra o indivíduo, né? Então, lembrem, quem disse que a gente deve falar a verdade foi o Senhor. Não dirás falso testemunho. Quem anda mentindo, está mentindo contra Deus, que estabeleceu a verdade como regra de comportamento. Ainda que o mentiroso escape da condenação judicial, ele não escapará do juízo divino. Diz Apocalipse, ficarão de fora do céu, do novo céu, da nova terra, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ele destaca isso. Pessoas que andam só falando a mentira serão impedidas de entrar no novo céu. A consequência por levar uma vida mentindo pode se manifestar a médio e longo prazo, mas a fatura sempre chega para aquele que não se arrependeu. Sim, eu minto e não acontece nada. Não se preocupe não, a fatura sempre chega. Pode mudar de endereço, ela vai chegar para você, para mim, para qualquer um que peca contra o Senhor. Pois quem quiser amar a vida, diz Pedro, e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. 1 de Pedro 3. Quando o falsário é desmascarado, o sentimento de vergonha inunda sua alma. Claro, a pessoa mente descaradamente, mas um dia ela é pega. Um dia ela é pega no fraga dessa situação. E nós sabemos como é que o ladrão, quando é pego, fica envergonhado diante da descoberta. Diz a palavra de Deus que os mentirosos que estão dentro ou fora da igreja, diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, isso no dia do juízo final, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí Jesus vai dizer para elas, então lhe direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ela dizia na terra que conhecia Jesus. E Jesus vai dizer, não conheço você. Você foi um mentiroso, uma mentirosa. O mentiroso, reconhecido pelos outros, não gozará da confiança de seus companheiros. Rapaz, a pessoa pode até mentir, mas no dia que você descobre que a pessoa é mentirosa, não quer mais conversa, porque sabe como ela acredita na pessoa. Não mintais, diz o Senhor, uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O mentiroso será associado aos falsos profetas. Os que são os falsos profetas? São os mentirosos da religião, que ensinam o caminho falso. Diz assim,
Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Os testemunhos de Jeová, por exemplo. Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem um Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, todo aquele que nega a doutrina bíblica, aquele que nega a ética bíblica, é um mentiroso, é um falso. E quando eu ando na mentira, eu estou parecido com essa pessoa mentirosa. O mentiroso será identificado como filho do diabo. Isso aqui é mais grave. Foram as palavras de Jesus, ditas aos fariseus. Vós sois filho do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Andar na mentira é se identificar com ele. Falar a verdade é se identificar com Jesus da verdade. O difamador, isso na lei brasileira, a pessoa que fala mal do outro, o difamador pode ser preso de 3 meses a 1 ano por falar mal de uma pessoa. Já pensou isso? Passar 3 meses a 1 ano por causa de ter difamado alguém? Ou então vai pagar uma multa, segundo o Código Brasileiro. Em Provérbios é dito, quando a verdade é dita, a justiça é feita. Mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Louvado seja Deus. Um mentiroso, diante de um tribunal, se eu falar mal de alguém, eu posso pegar de 3 a 1 ano de cadeia, e se eu mentir perante um tribunal, eu falar uma inverdade, eu posso pegar 3 a 6 anos. Porque no tribunal eu disse que sou testemunha de uma coisa que eu não vi, que eu não sei, mas para defender um amigo, uma amiga, eu estou colaborando com ele. Se o juiz descobre isso, a pessoa pode ficar em cana. O mentiroso vai passar a eternidade no lago de fogo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Será que há esperança para uma pessoa que hoje seja mentirosa? Sim, há esperança. O Senhor está batendo na porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Se a pessoa se arrepender da mentira e a pessoa crê em Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai purificar essa pessoa e vai mudar os lábios dessa pessoa. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.